Quem está conosco aqui pelo YouTube continua. Nossa manchete principal virou agora. E está falando sobre o bolso dos brasileiros. Olha que assunto interessante. É o cassino no bolso dos brasileiros. Assunto também muito importante para a gente trazer aqui. Quem está falando aí é a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, que criticou nessa manhã, durante uma participação em audiência no Supremo Tribunal Federal, as apostas online. Vamos ouvir o que ela disse. Mas durante muito tempo, as pessoas precisavam se deslocar e mobilizar-se para apostar. E os jogos não estavam sempre disponíveis. Caça-níqueis ou cassinos raramente estão perto ou compondo o nosso cotidiano, inclusive com muita proibição. Havia, portanto, limitadores naturais. No caso dos jogos online, a situação é distinta pela facilidade de acesso. Pode-se afirmar que, com as chamadas bets, estamos permitindo a instalação de um cassino no bolso de cada brasileiro. E no bolso de cada um dos brasileiros. Interessante essa frase da Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, ela que assumiu recentemente no lugar de Silvio Almeida, foi chamada lá no Supremo Tribunal Federal para essa audiência, uma importante audiência para falar sobre as apostas online. O encontro foi convocado pelo ministro Luiz Fux para uma definição sobre a constitucionalidade da lei das bets que está em discussão. A ministra vê resultados econômicos nefastos e devastadores com o uso disseminado das bets. E ela destacou aí que muitos dos apostadores tomam as decisões para apostar de forma impulsiva, irracional e, mais do que isso, disse a ministra, contra seus próprios interesses. As declarações da ministra Macaé sobre essa questão das apostas ganha também aí mais um posicionamento do governo federal em relação a isso. O presidente Lula também se pronunciou nesse final de semana, falando sobre essa questão das bets. Eu não sei se a gente tem aí também o texto do presidente Lula. Ele defendeu a proibição de apostas em cartão amarelo e vermelho nas bets. O presidente Lula disse apoiar a proposta do senador Jorge Cajuru sobre o tema após a citação ao caso do jogador Bruno Henrique, né, que teve uma investigação e teve operação durante o final de semana. Vamos lá, Thales, começando com você. Vamos começar aí pela declaração da ministra Macaé. Estamos permitindo o cassino no bolso dos brasileiros, diz ela também. As pessoas estão jogando de forma impulsiva, irracional e tomam decisões contra seus próprios interesses. Qual é o posicionamento do governo federal aí? Como é que você vê esse posicionamento? E se esse discurso, ele está na prática também do governo federal em relação a isso? É fato que realmente a ministra está certa, está com o cassino no bolso dos brasileiros. Mas é fato também que vai ser muito difícil reverter isso. Muito difícil. Já as bets estão aí, dão dinheiro para impostos, etc. e tal. Os políticos são favoráveis à liberação das apostas, então não vai se conseguir reverter isso. Essa proposta do Lula, que não é do Lula, é do Cajuru, é razoável. Por quê? Porque as bets, ao promoverem qualquer tipo de aposta nesses jogos de futebol, se o jogador coçar a cabeça, quantas vezes o jogador vai coçar a cabeça? Aí aposta quantas vezes o jogador vai coçar a cabeça. Aí você permite que haja esse tipo de coisa, de jogada que está havendo, né? Você está tendo jogadores criando faltas desnecessárias, tomando cartão amarelo para o parente dele ser beneficiado. Isso daí precisa realmente algum tipo de regulamentação que evite isso. Agora, acabar com as bets não vai ser mais possível. Não é mais possível. Isso estava para entrar mesmo há muito tempo, havia um lobby poderoso para isso, e daqui a pouco a gente vai ter também os cassinos. Não sei se é possível, também acho que não será possível você segurar os cassinos. O que você vai ter que fazer é raciocinar em cima disso. Como é que faz? Por exemplo, há deputados
que propõe que você promova cassinos em lugares específicos que precisem de um incentivo para o turismo, como botar um cassino numa cidade do sertão nordestino, esse tipo de coisa. Também não sei se é o melhor jeito ou não, é uma discussão que vai ter que ter, mas é fato que não volta mais. Depois que saiu, a pasta de dente saiu do tubo, ela não volta mais. E você, Josias, como é que você vê esse posicionamento do presidente Lula também, né? Quando ele fala aí, esse daí é um ponto bem específico, né, dos cartões vermelho e amarelo. A gente viu várias fraudes nesse sistema de apostas online envolvendo os cartões que jogadores recebem e times recebem, né? Que eles acabam atuando em conjunto em fraudes para justamente beneficiar quem né, faz parte do esquema completo. Como é que você vê esse posicionamento do presidente Lula? São duas coisas diferentes, né? A posição do presidente Lula é um oportunismo. Ele está pegando carona num episódio que envolve aí um jogador do Flamengo, que foi pilhado num esquema de aposta por cartão, parentes dele apostando que ele receberia um cartão amarelo numa determinada partida, e aquilo aconteceu. Há um outro jogador brasileiro que atua na Europa também envolvido nesse mesmo tipo de esquema. E o caso da ministra dos Direitos Humanos, esse é mais grave. Ela fala que instalaram um cassino dentro do bolso do contribuinte. Esse sim, um problema que diz respeito ao governo, e o governo, a ministra talvez não tenha se dado conta, mas o governo, em parte, é responsável por esse cassino que foi instalado no bolso do brasileiro, né? Porque, em outubro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou lá, com ares de grande imponência, que seriam excluídos, seriam retirados do ar 500 sites de apostas que funcionavam no Brasil sem credenciamento, né? E por que isso aconteceu? Porque o ministro Haddad enxergou corretamente, estavam aí as plataformas de apostas, as chamadas bets, na verdade é uma jogatina eletrônica, estavam aí operando no Brasil sem pagar tributos. O governo enxergou nesse mercado a possibilidade de arrecadar bilhões, né? E estipulou um prazo para que os sites se regularizassem. Deu um prazo que foi muito alargado. 1º de janeiro de 2025. Então, as empresas teriam que pagar 30 milhões de reais ao governo para obter autorização para funcionar. A partir dali, passariam a pagar tributos. E o governo deu um prazo até 1º de janeiro de 2025. Aí a jogatina se instalou. Foi preciso que o Banco Central desse o alarme, fizesse soar o alarme, para informar: olha, o brasileiro está se endividando, tem gente do Bolsa Família jogando sem ter condições de jogar, estão comprometendo a renda da família brasileira, e muitos estão se tornando super endividados por conta da jogatina. Aí entra o governo em cena, antecipa a regulamentação ou o registro que deveria ter sido feito já lá atrás, e esse prazo de 1º de janeiro verificou-se que ele foi um prazo muito alargado, né? Então, o governo tem responsabilidade. O governo abriu, por assim dizer, aquilo que a Gleisi Hoffmann chamou de as portas do inferno. Então, essa porta foi aberta com digital oficial, digital federal. Agora o governo tenta correr atrás do prejuízo, né? Aquela arrecadação que se previa bilionária, ela ainda não se materializou, mas o inferno já está instalado no bolso do brasileiro, Fabiola. E tem um problema de saúde pública envolvido nisso. A própria ministra da Saúde, a Nízia Trindade, já disse: olha, estamos enfrentando uma pandemia. E a Cavalaria da Saúde não foi chamada pelo governo na hora em que se regulamentou essa jogatina. Então, tem muita coisa errada aí. O governo tem responsabilidade nessa jogatina que se instalou, e a ministra dos Direitos Humanos, ela tem razão. A jogatina que se instalou, o cassino que se instalou no bolso do brasileiro é um problema real, e o governo tem responsabilidade por ele, Fabiola. E aí você, Madá, como é que você finaliza aí esse caso das apostas, a ministra falando que tem um cassino no bolso de cada brasileiro?
Olha, Fabiola, eu sou contra a aposta por questão religiosa, eu sou contra até bingo em igreja. Dito isso, isso é verdade, eu sou contra. Dito isso, eu não sei se existe. O desafio do governo é o seguinte: a gente fala em liberar ou não liberar. Factualmente, é possível impedir o acesso a esses sites? Não. A gente está com um problema grande do ponto de vista econômico, de saúde mental e criminal, que é o quê? Esses sites chegam com todos os impactos que o jogo tem, com uma população que muitas vezes acredita que está investindo, porque as propagandas são feitas mostrando aquele gráfico. O próprio Felipe Neto fez propaganda falando a palavra renda extra. Ele falava, isso é uma renda extra. E está vindo, de anos, a pessoa ouvindo isso. Outro dia um professor me falou que na sala dele de ensino médio tem aluno que fica o tempo todo no jogo do tigrinho e não vê aula. Então, assim, já atingiu uma proporção que é bastante preocupante. Algo precisa ser feito. E eu trago ainda uma outra coisa que existe alguma maneira melhor do crime organizado lavar dinheiro do que jogo? Eu não vejo. Então, assim, eu acho que é um problema gigantesco e que precisa ser endereçado com seriedade, porque ele é sistêmico. É uma forma excelente para o crime organizado, que está crescendo, que está ousado, lavar dinheiro. A gente não tem uma população educada para lidar com isso. A gente não tem educação financeira. Tem a questão da saúde mental no geral. E a questão do sonho, Fabiola. A gente tem, acho que são 70% das famílias endividadas. A gente vive num país onde a mobilidade social é um acaso e uma exceção. A gente vive num país onde as pessoas elas são privadas do direito de sonhar. Quando a pessoa é privada do direito de sonhar, qualquer oferta barata que ela enxergue como um sonho, ela vai querer viver aquilo, porque a experiência humana é poder sonhar e buscar esse sonho. E os oportunistas e criminosos que vivem desses jogos vão oferecer isso. E as pessoas vão achar que um site que controla o fluxo que entra e que sai de dinheiro vai dar um ganho para ela, em vez de dar um ganho para a banca. Então, assim, é uma situação muito complexa e que eu concordo com o Josias e com o Thales. Se deixou avançar demais no tempo e a gente tem que correr atrás desse tempo que foi perdido. Acho que não só com as palavras bonitas que a gente viu na audiência pública, mas com ações efetivas. Não basta boa consciência e boa vontade, né? Precisa de ciência e de eficiência.